Olá, sócio gamers! Aqui e eu não faço ideia do que vou falar. Eu acho que o que eu estava me perguntando era: será que dá para fazer uma análise de game totalmente baseada em nostalgia? O ano era 2003 e eu estava na casa de um amigo quando vejo o irmão mais velho dele jogando algo, e na tela eu vejo um Pegasus sobrevoando um mundo dimétrico, fazendo árvores e montanhas aparecerem de onde antes só tinha escuridão. Algo que inclusive mais pra frente eu aprenderia que o nome é Fog of War. Eu não sabia o que era RTS, mas desde moleque já era nerd fissurado por mitologia grega. Eu gostava de Afrodite e Medusa. E, meu Deus, todos os sinais já estavam lá, gente. Eu não fazia ideia como aquele jogo de estratégia com Pegasus, Medusas e várias criaturas mitológicas iam fazer parte da minha vida. E meu Deus, como o tempo passa, né, gente? Ok, estamos aqui para analisar Age of Mythology Retold, um remake do original de mesmo nome, só que sem o Retold, porque naquela época ele era só Toad. Piada ruim. Bem, é um jogo de estratégia em tempo real clássico, e já te explico o que eu quis dizer com isso. Desenvolvido pela World's Edge e Forgotten Empires, e olha, estão de parabéns, hein? Conseguiram captar a magia do original perfeitamente. Estratégia em tempo real clássico é um jogo onde você constrói uma cidade, base, seja lá o nome que você quer dar. Os clássicos têm essa câmera de métrica que todo mundo chama de isométrica, porque sim, a gente só aceita. E a premissa deles é bem simples: você tem uma base inicial, coletores de recursos que estão precisos para coletar os materiais necessários para construir estruturas de melhoria, defesa, treinamento de unidades que então irão atacar a base do inimigo. E ganha quem destruiu o inimigo. Agora, por que eu digo clássico? O gênero teve seus anos dourados na segunda metade da década de 90 e na maioria da década dos anos 2000, e desapareceu. É como se o gênero tivesse perdido toda a sua relevância no mercado, com poucos ou apenas antigos fazendo sucesso. Deixo aqui um salve para o pessoal de StarCraft 2. Mas, principalmente, eu chamo de clássico porque desde sua queda das graças do povo, muitas releituras do gênero clássico com perspectivas e premissas novas diferentes apareceram tentando um lugar ao sol ou voltar o gênero à sua glória original. Nem Age of Empires 4 conseguiu reviver os mortos. Mas tenham esperanças, Survival Horror conseguiu se reviver com games tipo Amnesia ou Outlast. E embora eu não ache que Age of Mythology é o que precisamos para fazer o gênero bombar, ele é sim culpado de nos fazer lembrar por que amamos tanto esses games. Mas chega de falar de gênero e vamos falar de Age. Age of Mythology é, para mim, a segunda melhor narrativa do gênero já escrita. Perde apenas para Warcraft 3. E sua narrativa é, e eu não falo isso para qualquer jogo, épica. Voltar a Atlantis, Troia, pegar um bronze nas areias do Egito e tomar um chocolate quente nas terras nórdicas gélicas com Arcantos, o homem, o boy, o crush. Ter essas aventuras novamente foi tudo que minha criança interior precisava, e eu não sabia. E mais uma vez, o jogo está totalmente dublado em português, algo que no original ele já estava, e isso era 2002. Para quem não entendeu, o diferencial desse RTS é que jogamos sim com nações diferentes, mas isso não é o jogo. O que faz ele único são os deuses que cultuamos, deuses esses que nos dão bênçãos e maldições para usar com inimigos, bônus únicos e, claro, criaturas mitológicas como unidades de ataque. Eu jurei que eu ia só jogar a campanha, que Meu Anjo é uma carta de amor para quem jogou o original. Eu ouso dizer que vai passar pelo selo de qualidade do gamer chato, que fica na internet enchendo o saco dos outros atrás de fidelidade da obra feita em releituras. Jurei que ia só jogar a campanha, mas não. Mesmo com muito jogo para analisar na fila, eu vou sofrer no multiplayer um pouco. Mas para os veteranos, o que tem de novo? Olha, existe bastante coisa, como o sistema de conseguir favor mudado para os egípcios, em que seus monumentos agem de forma diferente com a bênção do faraó. E os atlantes, que agora conseguem favor de uma forma totalmente nova. Para quem não sabe, favor é o recurso de bênção dos deuses que usamos para usar poderes e invocar criaturas mitológicas, assim como para alguns upgrades. Uma repaginada total e completa do combate marítimo, onde todas as estruturas diferentes já estão disponíveis desde o início. O pathing das unidades está mais lapidado, elas se movem de forma mais suave entre as estruturas e não trombam uma nas outras mais. O limite de população aumentou,
Temos novas estruturas e unidades para os nórdicos que não tinham boas unidades para atacar à distância, pelo menos criaturas mitológicas. Mas existe uma mudança que melhorou 100% e ainda criou uma dinâmica completamente nova. No jogo original, os poderes dos deuses só podiam ser usados uma única vez. Agora, ele pode ser usado quantas vezes quiser. Porém, depois do primeiro uso, tem cooldown e gasta pontos de favor dos deuses, os mesmos que também são usados para criar unidades mitológicas. Disruptor. Os deuses que antes eram apenas um retrato que você escolhia uma unidade mitológica, agora parecem estar vivos, mais vivos que nunca, como se estivessem no campo com você. Jogando Retold, eu perdi as contas de quantas vezes o poder que era inútil da Afrodite de transformar os inimigos em porcos simplesmente me ajudou. Antes, quando eu poderia usar apenas uma vez, não tinha muito significado, eu usaria uma vez em um inimigo e acabou. Agora, toda vez que eu inicio um combate, eu posso diminuir o exército do inimigo transformando eles em porcos. É disruptor como os poderes se tornaram intrínsecos ao jogo e a toda a sua estratégia. O poder de cura de tropas ganhou seu valor. Se eu decidir fazer um exército caro ou com muitas unidades de vida baixa, agora vale a pena usá-lo e reusá-lo milhares de vezes. Muitos poderes roubados, como o Meteoro, continuam roubado, só que ele é caro, eu tenho que escolher entre usar o Meteoro e fazer unidades míticas. Então, outras estratégias possam ser muito melhores. Talvez, em vez de usar o Terremoto Destruidor de Artemis, talvez pegar o Banco de Hefesto seja melhor. Ele não ataca, mas fica me dando recursos infinitamente. E se eu usá-lo e reusá-lo várias vezes, eu posso me tornar totalmente independente de aldeões, podendo usar aquele espaço que eles ocupam na população para criar mais unidades mitológicas ou militares. As estratégias são infinitas apenas com essa mudança, e agora a estrutura de poderio não começa um cooldown que termina o jogo, ela nos passa para a nova Era das Maravilhas, onde esses poderes ainda ficam mais baratos e esses cooldowns menores, além que agora ainda pode construir o Titã pela segunda vez. Você tá escutando a minha criança interior gritar? Eu tô! Eu lembro de ir com meu primo na Lan House e perder para ele nesse jogo. E penso como esse game foi importante para a minha construção como pessoa. Eu amo história e a partir da mitologia meu interesse por história surgiu. E sim, o jogo reproduz coisas romantizadas para atender à cultura pop da época. Mas a partir de um jogo, eu, você e qualquer pessoa pode ir atrás de mais conhecimento. E eu acho isso lindo. Me ensinou a fazer a administração de recursos. Se eu não guardasse ou pensasse para frente em como gastar algo, não conseguiria meus objetivos. Mas eu vou te falar também, me dá uma raiva da indústria, pois eles sabem que nostalgia é um sentimento poderoso e eles usam eles para conseguir lucro. Brincam com nossas emoções, pois sabem que é um lucro garantido e barato. Olha quantos remakes e quantos remasters estão saindo. Tudo isso é para arrancar dinheiro fácil. Ficou bom pra caramba, mas eu não sei o quão confortável estou de ter meus sentimentos controlados em nome do lucro. E sabe de uma coisa? Eu sinto saudade de quando eu era criança e não preocupava com essas coisas. Saudades de quando minha maior preocupação era terminar rápido o dever de casa para poder sentar na frente do PC e jogar Age of Mythology. Mas é isso aí, até mais Social Gamers e fiquem com o meu